Bom dia! Olá! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao programa Bagunça Nunca Mais, onde eu falo sobre como ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e o tema da live de hoje é: descubra onde você está desperdiçando o seu dinheiro por falta de organização. Então, e aí, onde será que você está desperdiçando seu dinheiro? Será que você está desperdiçando seu dinheiro? Então, por que eu digo desperdício de dinheiro? Por quê? Quando você não tem a certeza da quantidade de artigos que você tem em casa, e a maioria das pessoas não tem a certeza da quantidade, certeza absoluta, não é assim fazer uma ideia, ou ter uma vaga ideia, ou achar que tem. Então, quando não tem absoluta certeza da quantidade de cada tipo de artigo que tem em casa, provavelmente você deve estar jogando dinheiro fora. Então, eu vou te dar só um simples exemplo que provavelmente você deve se identificar com ele, que é quando você está lá no supermercado e fica na dúvida se tem alguma coisa em casa ou não, o que acontece? Você deixa de comprar ou você acaba levando porque você não tem a certeza que tem em casa? Então, a maioria das pessoas acabam levando, porque é melhor levar, é melhor ter a mais do que faltar, não é mesmo? Só que se você continua fazendo isso com vários tipos de artigos na sua casa, que você não tem a certeza da quantidade, você acaba desperdiçando dinheiro, porque você acaba tendo coisas em excesso em casa. E aí, na live de hoje, eu vou te ajudar vou te mostrar como é que você faz, vou te falar, na verdade, né, como é que você faz para identificar esses pontos ou esses tipos de artigos que você está desperdiçando, que você está desperdiçando seu dinheiro, na verdade, e também desperdiçando os artigos, né? Porque se você tem excesso, você acaba desperdiçando os artigos, logo desperdiça o dinheiro. E aí, o que você pode fazer para deixar que isso aconteça? Então, e aí, Olá, Silvia! Um beijo! Corações para você. Então, e aí um dos artigos mais comum disso acontecer são os artigos de higiene pessoal. E também outro que é campeão são os artigos de cosmética. Então, vou falar aqui assim, hoje vou dar assim esses exemplos que são aqueles mais fáceis e aqueles mais comuns também de se acontecer. Outra coisa, outro tipo de artigo bem comum disso acontecer também são das maquiagens, as mulheres que o digam, né? Maquiagem, esmalte, tudo isso que é de beleza, relacionado com beleza e com higiene pessoal, são assim os campeões aí de desperdício. Então, deixa eu só contar o que aconteceu comigo, né? No meu caso, eu gosto de dar sempre assim o exemplo daquilo que aconteceu comigo, porque de repente o meu exemplo também deve estar acontecendo com você aí na sua casa. Então, por isso que eu gosto sempre de dar exemplos práticos de coisas que acontecem mesmo no dia a dia, que acontecem mesmo de verdade, que aconteceram de verdade, porque geralmente quando acontece com uma pessoa, quando vai ver, com outra pessoa também está acontecendo. Então, no meu caso, o que me chocou assim muito foi a quantidade do gel de banho. Só isso, só vou falar aqui do gel. Hoje vamos assim mais ou menos nessa linha aqui de falar apenas do gel de banho, porque e aí você pode até aplicar na sua casa, você pode escolher algum outro produto, algum outro artigo, mas eu acho que o gel de banho é assim aqueles, pelo menos foi aquele que foi comigo, né? Aí, de certeza que você deve saber mais ou menos aquele que deve ser o campeão aí na sua casa. Então, mas a gente vai fazer aqui já os exercícios. Eu tenho aqui um passo a passo preparado para você, que é para você verificar aí na sua casa qual que é o campeão. Então, quando apliquei esse método em casa, eu encontrei mais ou menos umas 10 ou 15 embalagens de gel de banho. Imagina só, 10 ou 15 embalagens, isso é assim uma coisa absurda. E eu fiquei de boca aberta, fiquei olhar para aquilo assim, e falei, como é que eu jamais imaginaria que teria essa quantidade se eu não tivesse
aplicado esse método, eu provavelmente continuaria a minha vida sem saber que tinha aquela quantidade de gel de banho em casa, ia continuar trazendo mais do supermercado, e mais, e mais, e mais. E sempre foi assim, até aplicar esse método. E aí, um outro exemplo que aconteceu assim com uma aluna, foi que ela descobriu um creme de rosto caríssimo quando ela aplicou esse método. E aí ela até comentou, ela já achava que nem tinha mais esse creme, que era assim um creme que ela não tinha, não comprava sempre, né? Ia revezando com os outros, só que esse era daqueles assim, sabe aquele tipo que todo mundo quer, o mais caro de todos, tipo. E aí, de repente, quando ela vê, ela encontrou uma embalagem. Se eu não me engano, essa embalagem ainda estava fechada e já tinha passado do prazo de validade. Pois é, porque ela não sabia a quantidade de cremes de rosto que tinha. Então, esse ficou lá escondidinho, no fundinho da prateleira, e ela acabou por não ver. Ele foi empurrado lá para trás do fundo da prateleira sem querer, e aí acabou ficando lá e ela não se deu conta. E aí, quando ela aplicou o método, que ela viu que ela pegou esse creme que estava fora de validade, foi assim uma coisa. São daquelas coisas assim bem marcantes que fica assim tem várias coisas quando a gente faz um processo de organização e algumas delas ficam assim bem marcadas, e essa foi uma coisa de certeza que ficou bem marcada para ela, que nunca mais que ela vai querer que a casa dela fique volte ao que era antes, né? Então, e por que que estes são assim os campeões de desperdício, né? Que eu falei dos produtos, tudo que está relacionado com beleza ou com higiene pessoal, eles são os campeões de desperdício. Por quê? Tudo aquilo que você tem em grande quantidade ou em grande variedade, porque a gente tem muitas coisinhas de higiene pessoal, né? Se a gente for ver, por exemplo, pasta de dente, sabonete, aí tem sabonete para várias coisas, né? Por exemplo, eu tenho sabonete de rosto, tenho sabonete que agora, na verdade, eu uso, ao invés de usar shampoo com embalagem, eu uso shampoo sólido. Então, isso é um gênero de um sabonete, só que na verdade é shampoo. Aí depois tenho sabonete para o corpo, aí depois tenho uma só de sabonetes, tem assim uma quantidade gigante. Então, cada artigozinho tem uma grande variedade. Sempre quando a gente tem assim grande variedade, grande quantidade de um determinado artigo, fica difícil de controlar. E aí, outra coisa que acontece também é justamente por isso que quando se pensa em organizar esse tipo de artigo, aí dá aquela preguicinha, fala assim, e depois eu arrumo isso, aí fica procrastinando. Por quê? Você sabe que são muitas coisinhas pequenininhas, e principalmente quando não se tem assim não se sabe a quantidade de cada um que tem, provavelmente tem muita quantidade mesmo. Porque aí você vai acumulando coisas de vários tipos de artigos, e aí na hora que você pensa em arrumar tudo aquilo, você já imagina ali aquela prateleira cheia de produtinhos, cheia de coisinhas, e fala: depois eu arrumo, depois eu organizo. E aí vai indo, e aí você vai empurrando com a barriga, vai procrastinando, porque sabe que vai dar muito trabalho. Então, só que o grande problema que um dos maiores motivos porque a gente procrastina na hora de organizar a casa não é nem tanto porque vai dar muito trabalho. Se desse muito trabalho uma única vez e depois conseguisse manter, é uma coisa, mas a maioria das organizações, quando a gente faz, antes de eu conhecer esse método que eu aplico agora, eu sabia que eu ia organizar e que a bagunça ia voltar, que uma hora ou outra aquilo ia ter que ser organizado de novo. Então era assim aquela coisa que ia ter que repetir o mesmo trabalho. Então não é assim, não era assim eu não tinha nenhum método que era duradouro. Antes de conhecer esse método, eu não tinha nenhum que era duradouro. Então eu sabia que eu ia organizar, eu adorava quando ficava ali tudo organizadinho, bonitinho, lindo, só que acontece que não durava. Então, se você sabe que depois de algum tempo a bagunça vai voltar, aí por isso que eu resolvi criar esse programa, que é Bagunça Nunca Mais, que é para bagunça nunca mais voltar, que realmente a bagunça nunca mais volta, não daquela forma que tinha que organizar tudo novamente. Claro que é preciso manter, né? Se eu tirar uma coisa do lugar, ela não vai voltar sozinha lá para aquele lugar.
Só que é diferente de conforme você vai utilizando, a bagunça vai aumentando, 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 até que chega um ponto que você tem que organizar de novo, reorganizar, né? Então, aí, quando você sabe que a bagunça vai voltar, e aí você procrastina, é natural que isso acontece, já é natural do ser humano procrastinar, ainda mais quando a gente sabe que vai voltar, né? Por quê? Porque parece que é assim, parece que é um trabalho que você está fazendo, que é assim, um trabalho inútil, que não, que vai ficar bom ali na hora, mas que depois não vai durar. Então, por isso que a gente acaba se frustrando, porque sabe que vai sempre voltar a estaca zero, etc. Tem uma série de coisas aí por trás. E aí, para você acabar com o desperdício, você precisa do quê? Você precisa ter um sistema que faça com que você saiba exatamente a quantidade de cada artigo que você tem. Se você sabe a quantidade de cada artigo que você tem em casa, aí você não vai ficar na dúvida na hora que estiver lá no supermercado, na hora que for fazer umas compras e ver algumas coisas. Quando você consegue visualizar, por exemplo, quando eu falei isso do gel de banho, né? A gente ficou mais ou menos, acho que uns 6 meses sem precisar comprar gel de banho, porque tinha tantos, tinha uns 15. Então, se a gente usasse, sei lá, de 10 a 15, se a gente usasse, vai, 2 por mês, um em cada banheiro, e os gel de banho daqui de Portugal são gigantes, né? Que nem no Brasil, que é pequenininho assim, não. Os daqui é quase de 1 litro, acho que tem 750 ml, e assim, uma coisa bem grande. Então, imagina 10 a 15 desses assim, gigante. Então, deu para quase o ano inteiro, a gente não precisou mais comprar. Então, e aí, como é que você vai fazer isso, né? Para você acabar com o desperdício, para você ter um sistema, tudo que eu estou falando aqui é tudo muito bonito, tudo resolve esse método maravilhoso, só como é que eu faço, né? Como é que eu aplico isso em casa? Então, eu preparei um passo a passo aqui, que eu vou te contar, vou te falar como é que você vai fazer, e você pode aplicar ainda hoje na sua casa, você pode fazer e colocar aí a mão na massa na sua casa. Então, o primeiro passo é escolher um tipo de artigo. Então, você pensa, por exemplo, no meu caso foi o gel de banho, como no caso da minha aluna foi os cremes de rosto. Então, você imagina aquele seu. Teve uma outra também, uma pessoa, uma história que eu já ouvi, que quando ela aplicou o método, ela tinha assim uns 50 batons. Então, você já deve saber mais ou menos qual que é aquele campeão aí nessa casa de desperdício, né? Porque se você não consegue utilizar, imagina essa pessoa que me contou desse, quando ela aplicou esse método de 50 batons, quando é que ela ia conseguir usar os 50 batons sem vencer o prazo de validade? Porque geralmente, se ele estiver aberto, dura 2 anos. A partir do momento que abriu, geralmente os batons têm um prazo de validade de 12 meses ou de 24 meses, né? Os produtos de beleza, essas coisas, quando se abre, tem ali um prazo de validade que você tem que utilizar naquele período. Então, onde é que ela ia conseguir em 2 anos, ou estou dando o máximo, porque eu acho que batom nem são 2 anos, eu acho que batom são 12 meses. Mas imagina que a validade, quando se abre um batom, seja de 2 anos. Quando é que ela ia conseguir usar em 2 anos 50 batons? Isso é demais. Olá, Marino, tudo bem? Então, e aí o segundo passo é juntar todos os artigos em um único local. Então, você escolheu aquele que é o campeão lá que você acha, toda vez que você vai no supermercado, que você leva um para casa, aí você vai pegar esse campeão aí de compras e vai colocar eles, vai juntar todos em um único local. Por exemplo, se fosse o gel de banho, eu ia pegar todos os gel de banho, inclusive aqueles que estão no box. E aí ia colocar tudo junto, que é realmente para juntar tudo. Depois a gente vai colocar cada um no seu lugar. E aí, agora eu vou seguindo aqui com o gel de banho, que assim tem um exemplo, e aí depois você aplica com aquilo que você escolher, com o tipo de artigo que você escolher. Então, terceiro passo, você vai ficar apenas com aqueles que te trazem alegria. Fala assim, nossa, mas até um sabonete, até um gel de banho vai escolher aquele que traz alegria? Sim, se é um que não te traz alegria. Se você passa um sabonete no seu corpo, que você não se sente bem, que nem é um cheiro que você gosta, ou que nem deixa a sua pele assim gostosa, ou macia, acaba ressecando, por que você vai
continuar utilizando, e provavelmente você deve ter vários em casa, porque se você escolher o campeão, você tem muitos. Então, você já pode descartar, já pode eliminar aí aqueles que não te trazem alegria. Só isso já vai tirar, assim, sabe aquele que você compra, que você achava que era uma coisa, não gosta muito do cheiro, etc e tal. Então, você já pode, você não precisa jogar fora, você pode, de repente, dar para alguém, ou dar para alguma instituição carente, se ele estiver fechadinho, ou se estiver cheio, né? Se estiver quase vazio, não vale a pena. Então, e aí o que você vai fazer também? Você vai descartar todos aqueles que estiverem fora do prazo de validade. Porque acredite, você vai encontrar muita coisa na sua casa fora do prazo de validade. Se você não tem um método eficiente de organização em casa, você vai encontrar muita coisa vencida. Eu encontrei muitas coisas, todas as pessoas que aplicaram esse método que eu conheço também encontraram muitas coisas vencidas. Então, você já pode eliminar também, descartar tudo aquilo que for vencido, que estiver fora do prazo de validade, tudo que estiver quebrado, estragado, manchado, dependendo do artigo que você escolher. Aí, tudo aquilo que não estiver bom, que estiver estragado, você também já vai descartar. Depois, quarto passo, escolher um gel de banho para cada box. Nesse caso, eu estou falando do gel de banho. Aí você vai adaptar conforme o tipo de artigo que você escolheu. Então, vai colocar um gel de banho em cada box. Tem muitas pessoas que têm aquela tendência de pôr vários, vários gel de banho. Mas quando você vai tomar banho, você só precisa de um. Então, no box, você coloca, até porque se você deixa lá vários, com a umidade, com a alteração de temperatura, isso vai também deteriorando o gel de banho, né? Daí, se você deixa lá durante muito tempo, imagina, se você deixa lá uns 5, quanto tempo você vai demorar para utilizar aqueles 5, se você gosta de ficar variando e tal? Então, você vai demorar provavelmente que seja um por mês, 5 meses. E depois, fora que tem aquele poluição visual, né? São muitas coisas ali no box, e aí acaba dando aquela sensação de bagunça. E aí, quando você elimina todos, só deixa um, já dá aquela sensação de mais clean, mais organizado, mais bonito. E aí, o que você vai fazer? Se você usa vários, você coloca lá aquele que você utiliza mais. Então, por exemplo, uma vez por semana eu utilizo um que é esfoliante também. Então, se eu utilizo só uma vez por semana, eu vou lá buscar esse que eu utilizo uma vez por semana, só uma vez por semana que eu vou lá buscar, que já está pertinho ali do box, no armário. Aí eu pego, utilizo e guardo de volta quando sair do banho, porque eu só utilizo uma vez por semana. E esse, eu vou demorar para gastar ele tipo uns 6 meses. Então, se eu deixar ele lá no box, corre o risco de ele ainda se estragar por causa da umidade, do calor, etc. Ficar levando com jato de água. E aí, vamos para o quinto passo, que é escolher um local para guardar os demais. Você colocou um no box ou na banheira, se no teu caso, se na tua casa tem banheira, né? E aí, o quinto passo é você escolher um local para você guardar aqueles que sobraram, né? Então, você deve guardar eles de preferência todos juntos. Que aí, vamos para o sexto passo, que é sempre que acabar aquele que está utilizando, aí você já vai saber onde buscar outro. Então, isso não é maravilhoso? Sempre que você acabou aquele que você está utilizando, você vai lá e busca outro, porque você já sabe direitinho onde é que ele está, porque estão todos em um único local. E quando você vai pegar, você está sempre verificando, está sempre olhando para eles. Toda vez que você vai lá pegar. Então, você está tranquila, descansada, principalmente se você tiver bastante, que você vai ficar uns meses aí sem comprar, sem comprar os, nossa, agora fugiu. Sem comprar os gel de banho, né? No meu caso, a gente ficou assim, acho que uns 6 meses sem precisar comprar gel de banho lá em casa. Então, provavelmente, se você escolher aí o campeão de compras na sua casa, você vai ficar aí alguns meses sem precisar comprar. E aí, após você aplicar este método,
Aí você nunca mais vai ter que comprar, nunca mais você vai comprar, vai ter que comprar. Na verdade, você nunca mais vai comprar coisas em excesso. E aí, dessa forma, o que que vai acontecer? Você vai deixar de jogar dinheiro fora, que é o tema da nossa live. Então, quando eu apliquei esse método em casa, e aí, como eu já falei, né, que nós ficamos assim, tipo, uns 6 meses sem comprar. Agora, imagina, esse exemplo que eu dei apenas um, que é para você, assim, conseguir visualizar bem. Porque agora, se você imaginar todas as outras coisinhas da casa, que isso não aconteceu só com o gel de banho. Isso foi aquilo que eu tive mais, eu acho que foi uma das primeiras coisas, assim, que eu tive aquele impacto maior, porque geralmente quando a gente vai começar a organizar esses artigos assim variados, que tem muitos artigozinhos, imagina a quantidade de artigos que tem numa casa, né? Então, os artigos variados que a gente chama nesse método Comonos, ele abrange todos aqueles artigozinhos pequenininhos, pequenininhos e grandes também, né? Tudo que for artigos variados entra nessa categoria. Então, eu decidi começar, que eu achei que seria assim uma das mais fáceis. Eu decidi começar pela categoria que são dos produtos de higiene pessoal, de beleza. Eu comecei mais assim por esses tipos de artigos, né? Até porque no banheiro da gente, eu lembro que a fadinha lá em casa, ela lembra até hoje, a gente até comenta sobre isso, de o antes e o depois da nossa casa, porque a gente tinha assim muita coisa em cima da bancada do banheiro, e aí tinha assim muitas coisinhas pequenininhas. E aí, para as pessoas que limpam a casa, isso é o terror, porque elas perdem imenso tempo, perdem muito tempo ali limpando, pegando coisinha por coisinha e tal, tal, tal. E aí, sempre que vai limpar o banheiro, e às vezes não tem assim tanto tempo, então não dá para ficar pegando cada coisinha, limpando cada coisinha. Mas geralmente, na maioria das casas, as pessoas colocam muitas coisas assim no banheiro, assim, em cima da bancada, porque dá aquela sensação de que tem mais praticidade, porque você tem tudo ali. Só que aí quando você coloca coisas assim, você acaba acumulando outras coisas, porque se tem assim várias coisinhas assim em cima da bancada, às vezes você começa a colocar várias coisas que você nem precisa utilizar no dia a dia. Só que como já tem ali várias coisinhas, parece que elas têm imã, que aí vão chegando mais coisas e colocando mais coisas e mais coisas e mais coisas. Quando vê, aquilo já tá tudo cheio. Então, até hoje ela comenta assim, ela fala assim, nossa, Débora, você lembra como é que era antes? Que era assim uma coisa, meu Deus do céu, tinha um trabalho gigante, e agora assim é tudo clean. O que que a gente deixa lá em cima agora assim da bancada do banheiro? Por exemplo, no meu tenho uma pasta de dentes, tenho a escova de dente, tenho a escova de cabelo, tudo aquilo assim que fica molhado, que fica úmido, porque eu acabei de utilizar, por exemplo, a escova de dente e a escova de cabelo e o raspador de língua, esses assim, eles eu sempre, quando vou utilizar eles, eu tenho que lavar, tenho que molhar, etc. Então eles estão molhados e aí eu não guardo dentro da gaveta por causa disso. Mas eu poderia, por exemplo, guardar o creme dental. Só que como a escova de dente já tá ali, aí eu já deixo no mesmo potinho o creme dental. E aí, tirando isso, eu tenho depois assim um espelho, que é assim um espelho de aumento, e depois tenho uma plantinha. Então agora não tem nada a ver o jeito que a gente deixa, o jeito que a gente coloca lá, já não tem assim nada a ver com o que era o antes e o depois. E eu tenho assim muita pena, por isso sempre quando eu falo, quando você for aplicar o seu método, quando for aplicar o método na sua casa, por favor, tire uma fotografia, porque eu me arrependo. Eu tantas coisas assim, agora só tenho de memória. Só que quando a gente tem uma coisa de memória, ela não está assim tão presente como você vê realmente uma fotografia. Você pega uma fotografia do antes, fotografia do depois e coloca uma do lado da outra, você acha que é inacreditável como é que podia, das minhas fotografias que eu tenho de antes e depois, ou apenas a fotografia do antes, e quando eu olho para aquela fotografia, eu até vou no local
dá uma olhada de novo e fala assim, meu Deus, como é que eu conseguia viver dessa forma? E eu me achava uma pessoa organizada, como é que isso é possível? Eu sempre fui assim, eu sempre gostei, tipo, de ver as revistas, de ver essas coisas, novidades, forma de organizar, organizadores, eu sempre fui apaixonada assim por organizadores e caixas. Então eu me achava que era assim uma pessoa super organizada. E aí quando eu conheci esse método, até porque na verdade eu não tinha nenhum método, eu fui tudo aquilo que eu fui aprendendo, tudo aquilo que eu fui antes de conhecer esse método, foi por ver as outras pessoas fazendo, foi por pegar numa revista e ver uma coisa interessante e modelar e fazer parecido e deixar parecido na minha casa. Eu sempre gostei de fazer, ver uma coisa bonita, eu sempre gostei de pegar aquilo que é bonito, mesmo que eu veja na rua, numa vitrine ou numa revista, qualquer coisa, e fazer parecido em casa. Então sempre tive assim essa vontade de ter assim uma casa bonita, ter assim uma casa arrumadinha, mas quando a gente não tem uma técnica, não conhece ou desconhece um método que funcione, que realmente funcione, a gente também não enxerga aquilo que não está bem, que não está legal, né? Não tem assim. Só que aí depois, quando eu descobri isso, eu falei assim: nossa, eu preciso contar isso para todo mundo, para mais pessoas, porque isso é assim uma coisa. E aí eu realmente, quando eu descobri esse método, eu saí na casa da minha família, indo na casa da minha família, ia para casa da minha família e falava: me dá uma baguncinha, pelo amor de Deus, por favor, por favor. Até porque eu queria ver se isso funcionava só comigo, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre estive constantemente buscando aprender sobre isso, me informar sobre isso, vendo sempre numa revista, vendo sempre em alguma, de repente, em alguma loja, alguma coisa, eu sempre tive isso. E, inclusive, quando eu trabalhei numa joalheria, que aí tinha lá, a gente tinha o estoque, tinha assim várias coisas e aquilo estava assim muito desorganizado, né? Eu não conseguia encontrar as coisas que eu queria. E quando um cliente quer uma coisa, a gente tem que ir rapidamente a saber onde está. Imagina numa joalheria, eu acho que tinha lá umas 10 mil peças. Como é que no meio de 10 mil peças eu ia pegar uma peça específica que o cliente queria? Então eu comecei a aplicar um método, meu método, né, sem ter assim um método, sem ter estudado sobre isso, sem ter aprendido realmente um método eficiente, eu comecei a organizar as coisas, por exemplo, por ordem alfabética, porque cada joia, cada coleção tinha um nome de coleção. Então eu comecei a usar, por exemplo, brincos e aí colocava pelo nome da coleção. Aí a coleção tinha uma coleção que chamava, por exemplo, Majorelle. Então a Majorelle ficava na letra M. E aí ficava muito mais fácil. Então eu ia naquela gavetinha dos brincos na letra M. Então eu conseguia já encontrar facilmente e já conseguia mostrar para cliente, porque se eu ficasse lá vendo 10 mil peças à procura de uma peça, a cliente ia embora, não ia querer saber de ver peça nenhuma, né? Porque ela não ia ficar lá um ano à espera que eu encontrasse determinada peça. E aí, como eu era assim uma pessoa que sempre gostava de fazer as coisas mais práticas, as coisas mais assim fáceis, eu me achava assim a pessoa super organizada, a pessoa mais organizada do mundo. E aí depois eu descobri que afinal não, que não era assim, não era bem assim, né? Porque a minha organização nunca durava. E aí quando apliquei esse método, eu descobri a quantidade de coisas que eu descobri, que eu tinha em casa, coisas vencidas, coisas estragadas, às vezes nem estavam vencidas, mas por estarem, por exemplo, lá no fundo de uma prateleira, no banheiro, levando com aquela mudança de temperatura constante, e como era uma coisa que estava lá para o fundo e que raramente eu chegava nela, eu ia pegando aquelas coisas que estavam na frente. Então, na hora que eu apliquei esse método, que eu tirei tudo do armário e fui verificar coisa por coisa, aí estavam assim, tinha assim coisas assim pegajosas, coisas assim, e aí o prazo de validade, algumas nem davam para ver o prazo de validade, porque com a umidade já tinha assim, tipo, tava meio borrada assim a embalagem, não conseguia encontrar o prazo de validade. Mas algumas outras estavam assim meio pegajosas e coisa, até estava dentro do prazo de validade, mas como estava assim meio pegajosa e tal, eu preferi jogar no lixo. Então, hoje eu falei para você, dei o exemplo do gel de duche, do gel de banho,
Gel de ducha aqui em Portugal que se diz gel de ducha. Então, eu dei exemplo para você aqui do gel de banho, e agora você imagina o impacto que vai ter no seu bolso se você deixar de comprar todos aqueles artigos que você costuma comprar em excesso, porque na casa tem muitos artigozinhos. Quando você começar a ver essas coisinhas, aí, por exemplo, você fez agora, você pode aplicar hoje mesmo esse método na sua casa, escolhe um artigo, um único artigo. Depois você vai lá e escolhe um outro artigo. E aí você vai indo, vai escolhendo esses artigos, e aí você vai vendo o que, que você vai encontrando. Você pode começar por aqueles que você acha que tem mais em casa, e aí você vai ver a quantidade de coisas que você vai encontrar vencida, estragada, pegajosa, do jeito que eu falei, e por aí vai. Então, só que é assim, às vezes a maioria natural do ser humano, como eu já falei, procrastinar, não é mesmo? E aí, se você achou muita coisa para fazer, para colocar em prática, mesmo sendo apenas um artigo, que foi o que eu sugeri para você, começar apenas com um artigo para você ver como é que é, para depois também você se empolgar e aí ganhar gosto pela coisa e acabar fazendo na casa toda. Só que aí, se você acha que é assim muito difícil, que pode ser difícil para colocar em prática, ou por você não querer colocar em prática sozinha, todas as sextas-feiras eu faço uma live que se chama, o nome do programa é Mão na Massa. E aí o que, que eu faço? Eu mostro como é que se faz na prática. E aí eu coloco a mão na massa e mostro, pego as coisas, pego os produtos, pego os artigos, e aí vou te mostrando como fazer, e assim, de repente, pode ficar mais fácil para você. Então, se você quiser, todas as sextas tem o Mão na Massa, todas as sextas de manhã. E aí, até a próxima live. Um beijo gigante e até a próxima. Tchau, tchau.